Olá pessoal, agora estamos de volta, espero que eu não me afogue mais aqui, mas vamos lá. Então a gente terminou falando dos materiais utilizados para fazer provisórias, resinas autotermopolimerizáveis, resina bisacrílica e os materiais fotopolimerizáveis. Agora eu vou só dar uma relembrada das técnicas, né? Nós temos as técnicas diretas, feito diretamente no consultório, diretamente na boca do paciente, a técnica híbrida, que uma parte é feita no consultório, uma parte é feita no laboratório, e as indiretas, que estão totalmente feitas no laboratório de prótese. Então, quando a gente vai usar a técnica direta, quando nós temos uma substituição de prótese, por exemplo, o paciente chega com a prótese quebrada ou com a prótese solta e não tem condições de usar aquela prótese. Porém, a gente consegue fazer uma cópia daquele dente. Então, a gente pode fazer pela técnica da moldagem prévia. Quando nós não temos nada, temos que pegar um dente de estoque que temos na gaveta e fazer essa provisória no dia. Então, o paciente chega no consultório sem dente e não pode ir embora sem o dente. Eu tenho que arrumar uma solução com o que eu tenho em mãos, com o que eu tenho no consultório. E temos também a técnica da bolinha, quando a gente não tem nada, né? E temos que fazer um dente, nós começamos fazendo uma bolinha. Normalmente a gente utiliza a resina autopolimerizável para fazer esse tipo de trabalho. Em algumas vezes a gente vai usar os materiais borrachosos, tá? Então as vantagens dessa técnica, que a fabricação dela é rápida, a gente consegue resolver o problema na hora para o paciente, a gente consegue fazer uma boa adaptação na linha de termo, uma boa adaptação marginal e uma boa relação oclusal. Utilizando a resina acrílica autopolimerizável, nós conseguimos fazer reparos e modificá-las até com que elas preencham aqueles requisitos mecânicos, biológicos e estéticos que nós vimos agora há pouco, a um custo relativamente baixo. Então, o que a gente vai ter de custo de trabalho? Um pouco do acrílico, que nós já vamos ter no consultório, e o que vai custar mesmo é o tempo aplicado em relação àquele trabalho. Problemas desse tipo de provisória, alteração de cor, justamente por causa do material utilizado, fica mais poroso. Tomar sempre cuidado com a relação exotérmica, então a gente nunca vai deixar finalizar a reação dentro da boca do paciente, a gente vai remover a provisória e fazer com que aquela parte que libera calor fica fora da boca do paciente. Se eu não conseguir tirar a provisória, fica jogando água em cima da provisória até terminar a reação. Avisar o paciente que o nome disso tudo, aquilo é uma provisória, tem um tempo de uso relativamente curto e é uma menor resistência física em relação ao acrílico termopolimerizável. Então, relembrando a técnica da bolinha, né? Quando eu não tenho dente de estoque, eu não tenho a moldagem prévia para utilizar, eu vou manipular a minha resina autopolimerizável à medida que ela começa a chegar na fase plástica, que ela começa a perder o brilho, que eu consigo manusear ela com as mãos, eu faço uma bolinha de acrílico, eu coloco em posição, peço para o paciente ocluir. A hora que ele oclui já me dá uma relação de espaço interoclusal, com um lecron ou com uma espátula de resina eu já vou configurando o dente, removo, né, tiro e recoloco ele em posição, aguardo a presa final. Óbvio que às vezes eu já isolei o dente, quando o antagonista vai morder também eu passo um pouco de vaselina ou do gel lubrificante na face oclusal do dente antagonista. Depois pego as brocas maxi-cut e mini-cut e aquela sequência de borrachas, faço o acabamento polimento, cimentação com cimento temporário. Outra técnica muito usada com consultório é essa moldagem prévia. Então, quando o meu dente tem condições de ser copiado, eu faço uma moldagem com a moldeirinha parcial em alginato ou em silicone de adição condensação. Faço o preparo dos dentes, isolo os dentes, coloco o acrílico no lugar daquele dente, naquela minha moldagem prévia, levo o moldezinho em posição. Espero alguns minutos, normalmente em torno de 3 minutos, removo esse molde e aguardo a presa final do dente. Removo, faço o acabamento com as brocas Maxi Mini Cut. Se precisar algum reembasamento, faço nessa fase, acabamento e polimento. Tá? Então, a vantagem desse tipo de provisória
é que eu consigo replicar exatamente o formato do dente que era. Então eu vejo qual dente que eu vou preparar, né? Moldo, e a minha provisória vai ser exatamente da forma como estava o dente antes. Por isso que eu preciso estar com esse dente em boas condições, o dente não, a coroa, né, em boas condições para que eu possa fazer essa cópia do dente. Então manipulo, ó, fiz primeiro a moldagem com alginato, deixo a moldagem ali do lado esperando, faço o preparo do dente, nesse caso primeiro o premolar superior, manipulo o acrílico, coloco na posição dentro daquela moldezinho de alginato, levo o molde em posição, aguardo alguns minutos, removo, tá lá o acrílico com excesso, delimito com o grafite de preferência o vermelho para não manchar a provisória, removo os excessos com a Maxi Mini Cut, faço o acabamento com a sequência de borrachas, coloco em posição. Então, vocês observem que ele ficou exatamente o mesmo formato da coroa original. Essa é uma foto minha do consultório, né? Eu uso muito essa técnica, eu uso o silicone, porque o silicone eu posso guardar por alguns dias dentro da caixinha do paciente. Então o alginato tem que descartar na hora, tá? Então por isso que eu prefiro usar o molde. O de silicone. Pode ser o silicone que a gente usa para moldagem, como pode ser aquele silicone de laboratório, que também é um silicone de condensação, tipo o Zeta Labor. Aqui na outra foto mostrando que eu cortei uma ponte com 3 elementos, né? Então eram 2 dentes pilares e um pôntico, e vou replicar, vou duplicar essa ponte de 3 elementos agora em acrílico para o paciente usar como provisório. Então essa técnica de moldagem prévia, ela é tranquila de fazer, é uma técnica rápida e dá bons resultados. Aqui mostrando mais um exemplo, o primeiro foi com moldagem de silicone, agora com a moldagem do silicone de condensação. Então está lá o dente em boas condições, é feita a moldagem, o preparo, mesmos passos, manipulo o acrílico, né, fase arenosa, fase fibrilar, fase plástica. Chegou na plástica, que é aquela onde o acrílico perdeu o brilho, já não gruda mais na luva, não gruda mais nos dedos, preenche o molde, leva o molde em posição, remove o molde, ele vai estar com excessos. Se você precisar reembasar, acrescentar, faz tudo nessa fase. Acabamento com a Maxi ou Mini Cut, polimento com a sequência de borrachas e depois aquela escovinha de feltro ou a de pelo de cabra com pasta de polimento. Outra técnica que nós temos para fazer as provisórias são aquelas utilizando os dentes de estoque. Já fizemos também no laboratório, então a gente desgasta. Seleciona o dente. No laboratório nós tínhamos uma plaquinha só de dente, né? Mas você pega pelo catálogo do dente, ele tem vários tamanhos, formatos e cores. Você seleciona a adequada, desgasta a face palatina, né, ou a proximal, você faz com que essa faceta de dente contorne o dente preparado, isola o dente, manipula o acrílico, coloca como se fosse uma técnica da bolinha, porém você vai usar a face incisal e vestibular do dente pré-fabricado. Você consegue uma prótese muito mais estética do que você fazer propriamente pela técnica da bolinha, tá? Então esse dente pré-fabricado ele pode ser esses dentes de dentadura, a gente comprar plaquinha de dente, como pode ser esses dentes de policarbonato, né, que a gente fala em técnica do Provijet. Provijet é a marca comercial da Angelus. Então a vantagem da Provijet é que ele vem em vários tamanhos de dente, né, vem 3 tamanhos, e você muitas vezes consegue vestir esse dente pré-fabricado no preparo, né? Você faz só o complemento da parte interna. Lembrando, sempre o desgaste é feito pela face cervical, tá? A gente deixa para desgastar a incisal só em último caso, mas vai desgastando a cervical até que a prótese se adapte no preparo. Então vocês vejam que quando a gente desgasta o dente de estoque, nós temos que deixar espaço para que o acrílico penetre e depois colocar em posição. Então, se você for usar esse da plaquinha, você tira o dente da plaquinha, desgasta a palatina, desgasta a cervical, até ela ficar o mais próximo possível da posição definitiva dela.
Ficou, isola os dentes pilares, manipula o acrílico e põe a facetinha em posição. Pode usar tanto a técnica do pincel, né? Molha o pincel no monômero, pega no polímero, leva em posição, ou manipula mesmo, mistura o pó e o líquido. Aí quando ele começa a perder o brilho, né, quando está passando da fase fililar para a plástica, a gente já carrega, leva em boca e dá o acabamento quase como se fosse uma técnica da bolinha também. Aqui mostrando a fase de reembasamento, então fiz o dente, por algum motivo não ficou satisfatória a adaptação entre a provisória e a linha de término do preparo. Eu manipulo um pouco de acrílico, levo só naquela região que faltou material, às vezes o material gruda no dente e preencho aquele espaço. Isso é o que a gente chama de reembasamento. Demarca com grafite, faz o acabamento com as broquinhas e com as borrachas. Existem também essas matrizes de acetato, que são transparentes, muito usadas em odontopediatria. Aí você preenche ela com resina acrílica e aguarda tomar a presa. O S também dá para fazer com resina composta. Tá? Você preenche a matriz com resina composta, leva essa matriz em posição. Primeiro de tudo, adapta a matriz. Essa matriz ela é molinha, você adapta ela com a tesourinha. Aí você pode preencher com resina composta e fotoativar ela em posição. Depois você corta com uma lâmina de bisturi e remove essa matriz de acetato. Então essas formas a gente viu até agora. Moldagem prévia, dentro de estoque da bolinha, todas a gente faz diretamente no consultório. São técnicas diretas de confeccionar provisório. Existe também a técnica híbrida, que já vai haver. Além da técnica direta, o consultório vai ter uma parte que é laboratorial. Então a gente faz a moldagem do paciente, faz o enceramento para definir a posição, ou hoje com a parte da odontologia digital, a gente faz o desenho do dente no computador, imprime o modelo na forma final, como a gente gostaria que ela ficasse, leva para aquela maquininha de fazer as plaquinhas de clareamento para as plastificadoras, com essa matriz de acetato, a gente replica a provisória. Depois você volta na mesma técnica da moldagem prévia. Só que a diferença é que, em vez de você usar o molde, você vai usar essa matriz de acetato plastificada. Tá? Fica um trabalho bom, bem estético, você consegue também melhorar a questão do formato e tamanho dos dentes. Tá? Então, você consegue um resultado melhor, principalmente em termos de estética, do que a técnica direta. Você consegue transferir o enceramento diagnóstico para a boca. Então, se você precisar de algum ajuste nesse enceramento, você já consegue ver nessa fase, já consegue resolver. Como ele vem mais ou menos pronto, ele reduz os ajustes clínicos, eles são mais rápidos. E por serem acrílico autopolimerizável, eles também permitem modificações. Ou você modifica o enceramento, imprime outro modelo e faz outra técnica. Maior tempo empregado, obviamente, maior o custo. Então você tem o que fazer esse enceramento ou o escaneamento, imprimir um modelo que o laboratório faça. Tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, então o custo é maior. Então, como é feita essas matrizes de acetato, então você molda o paciente. No modelinho de gesso, você faz as correções necessárias. Por exemplo, vou desgastar aquele molar ali, eu quero jogar ele mais para palatina um pouco. Tá? Então, você corrige a posição dele na cera, fazendo a posição ideal. Molda o enceramento. Tirou o modelinho de gesso de enceramento, aí você vai para a plastificadora. Usa a folha de acetato, plastifica, recorta, sai a matriz pronta. Então está aqui a matriz, ao lado do modelo onde já foi encerado esse modelo. Faz o preparo do dente, manipulou o acrílico, chegou na fase plástico, posiciona a moldeira, então vocês vejam que é uma repetição de passos. Né? Agora essa técnica virou a técnica da moldagem prévia. Leva em posição, está lá o dente com os excessos, se precisar reembasa, faz acabamento, polimento e a provisória está pronta. Então, a técnica híbrida, a gente faz uma parte no consultório, que é a finalização da provisória, e faz uma parte de laboratório, que é a parte de enceramento ou escaneamento.
e a parte da plastificadora para fazer a matriz. E a técnica indireta, que envolve o processo laboratorial, que a gente vai terceirizar para o laboratório, vai pedir para o protético fazer. Então, quando a gente precisa de restaurações que vão ficar muito tempo, restaurações mais estéticas ou trabalhos longos, manda fazer no laboratório, que fica muito mais tranquilo, fica muito mais estético e mais durável. Na técnica indireta, normalmente é utilizado o acrílico termopolimerizável, que ele é mais resistente do que o autopolimerizável. Então, por esse material ser melhor, ele vai dar uma melhor durabilidade. Como a parte de laboratório protético é muito melhor, que a gente vai vir bem melhor, bem mais bonito o trabalho. Como você já fez o molde, ele vai ter uma boa integridade marginal, você vai conseguir fazer uma boa adaptação em relação ao cruzado, mas por quê? Porque você montou no articulador, fez todo o processo como se fosse uma prótese definitiva. Tá? E isso também vai te dar uma previsibilidade, você vai ter uma noção de como vai ficar a prótese final. Se precisar modificar, vai ter que moldar e mandar fazer outro. Então, por exemplo, você vai fazer um preparo de 10 dentes para reabilitar. Você fazer no consultório uma por uma demora muito. Então, você molda, vem pronto essas 10 próteses do laboratório, você simplesmente faz o ajuste no consultório. Fica bem mais rápido. Então, você ganha em termos de tempo clínico. A gente fala em tempo clínico, só abrir um parênteses aqui. Tempo clínico, o paciente cansa de ficar na cadeira, nós cansamos de trabalhar e o custo disso é muito alto. Tá? O que nós não conseguimos repor é o tempo. Então, quanto custa o nosso tempo no consultório? Isso aí tem que ser levado em conta para entrar no orçamento final do paciente. Então, quanto mais rápido nós resolvermos as situações, melhor para todo mundo. Melhor para nós como profissionais, melhor para o paciente que passou menos tempo de cadeira e maior o lucro, né, se pensarmos em termos financeiros. Então, a desvantagem desse tipo de técnica é justamente o custo, né? Porque além de nós trabalharmos, o protético vai trabalhar. Casos de maior complexidade, que todos os casos mais complexos exigem um preparo maior nosso, tanto técnico quanto de planejamento, para fazer a execução correta. E em alguns casos, você vai fazer próteses imediatas, que seriam as próteses da técnica direta, e depois moldar para fazer a indireta. Então, nós temos que fazer 2 vezes as provisórias para o paciente. No laboratório, o protético vai trabalhar com a duplicação do modelo, vai encerar, vai fazer um novo modelo de gesso, vai fazer uma matriz de silicone, remove, leva para a múfula, que é tipo uma panelinha, a gente coloca os dentes, depois vai para a prensa e depois faz a presa final do dente. Então aqui, vou reabilitar uma arcada superior, moldo o paciente, monto no articulador semi-ajustável para acertar a questão da DVO, da DVR, formato de dente, a parte de guias, tudo eu acerto aqui nesse enceramento. Removo os modelos do articulador, já encerados, duplico esses modelos, coloco na múfula, que é essa panelinha aí cheia de gesso, na verdade é um revestimento, não é gesso. Essa múfula vai para uma prensa, coloca-se a resina lá dentro, prensa, depois vai para a panela, para cozimento. Aqui já está removendo, a foto do lado direito está tirando da múfula para fazer o acabamento e o polimento. Faz os ajustes oclusais no articulador para ele vir o mais pronto possível para a boca do paciente, e daí ela é instalada em boca. Então é um trabalho bem mais complexo, que exige que o protético trabalhe também um custo maior, mas que fica show de bola. Quando for pegar grandes reabilitações, eu não tenho nem dúvida que vocês vão fazer tudo provisório por técnica indireta. Coloca isso aí no seu planejamento, coloca no seu orçamento. Outra coisa que aparece muito em consultório é quando eu estou fazendo o tratamento endodôntico ou quando o paciente não tem pino e eu preciso colocar uma provisória com um pino para até o pino, por exemplo, o núcleo metálico voltar do laboratório ou até eu terminar e poder moldar o meu núcleo metálico. Então eu vou fazer o preparo do dente normal, tá? Vou escolher uma das técnicas, se eu vou usar dente de estoque, se eu vou fazer pela bolinha, se eu vou fazer pela moldagem prévia.
Preparo o canal, removo o remanescente removo a gutapercha lá de dentro, seguindo todos aqueles princípios que nós vimos de preparos de pino. Vou usar um pininho metálico pré-fabricado, um pininho de estoque, pode ser aquele metal pin, pode ser aqueles que a gente compra para fazer rosqueável, mas não usa como rosqueável, usa como pino para provisório. Se não tiver nada, eu pego um fio ortodôntico, calibre 0,8, 0,9, faço umas ranhuras nesse fio para que o acrílico grude nele. Isolo o conduto com gel lubrificante ou vaselina, coloco a resina lá dentro e coloco o pino. Então a ponta desse pino tem que ficar para fora para que eu faça movimentos de vai e vem para que esse acrílico não grude dentro do conduto. Movimento, colocando, tirando até que essa parte da raiz tome presa. Então aí eu já tenho o meu retentor intraradicular provisório. Aí eu vou usar a parte da coroa, que pode ser pela técnica da bolinha, do dente de estoque ou da moldagem prévia. Faço todos aqueles passos da provisória, vai ficar uma peça só dente e pino, faço o acabamento, faço polimento e faço a cimentação. Então vou ter essa situação, né, do dente já preparado, porém o núcleo ainda não está pronto. Pego ali um fio ortodôntico, como é a figura do meio ali superior, tá cheio de serrilhas. Eu tenho que pegar um disco de carburundo ou uma rotação e fazer essas ranhuras para que o acrílico tenha onde fazer uma retenção mecânica no pino. Meço o tamanho do pino, o comprimento da raiz, checo na oclusão para que a ponta do pino que vai ficar para fora da raiz não interfira na oclusão. Isolo o conduto, coloco o acrílico lá dentro, coloco o pino e faço várias vezes o movimento de pôr e tirar. Aí eu vou ter a cópia da parte interna do conduto. Tomou presa, pronto, deu certo, entrou e saiu, aí eu vou fazer a parte coronária. Nesse exemplo aqui ele está com a técnica do dente de estoque. Está feito aquele desgaste da face palatina, manipula o acrílico, coloca o acrílico como se fosse uma técnica da bolinha, posiciona a faceta vestibular do dente de estoque, o paciente oclui, faz o acabamento e polimento e coloca o dente em posição. Então, saia conjunto coroa, pino numa peça só. Tá? É esse pino envolto por resina acrílica que é o que vai dar a forma de resistência, vai dar a forma de retenção para essa provisória. Quando o pino vem do laboratório, você instala o pino metálico, pega uma broca, abre essa parte interna da provisória e reembasa. Então você não precisa trocar de provisória quando o núcleo metálico vem pronto. Você pode utilizar mesmo, desde que você remova essa parte interna. Aqui mostrando uma das marcas de pino metálico de estoque, que é esse Metal Pin da Angelus. Então vocês notam que o pino ele fica totalmente envolvido pelo acrílico. Então, quando vocês vão selecionar a espessura, o diâmetro do pino dentro do conduto, vocês colocam o pino, ele tem que entrar e sair facilmente, tá? Ele não pode ficar raspando nas paredes. Aí coloca o acrílico lá dentro, põe o pino, deixa a cabecinha dele para fora, né? Para você poder retirar ele e também para que ele não frature nessa interseção coroa retentor intraradicular, tá? Então ele tem que ficar uma parte do metal para fora. Vantagem de ser pino pré-fabricado é que você não precisa fazer serrilha, não precisa fazer dobra, área de retenção, nada. Do jeito que ele vem, a gente utiliza. Por isso que ele tem essa forma rosqueável, digamos assim, não é bem rosqueável, né? Ele tem essas ranhuras na composição do pino. Feita a nossa provisória, nós vamos fazer cimentação. Cimentação temporária, por quê? Por causa do tipo de cimento que nós vamos utilizar. Cimentação se divide em duas etapas, uma temporária e uma definitiva. O que muda da cimentação é só o tipo do material utilizado. Então nós vamos lavar o nosso preparo, né? Se for dente vitalizado, a gente vai usar água de cal, que é mistura de hidróxido de cálcio PA com soro fisiológico. Vamos secar o dente. Quando o dente é vitalizado, o paciente tem dor para jogar ar, então a gente usa a bolinha de algodão, aquele papelzinho absorvente feito com filtro de café.
Vamos manipular o cimento de acordo com as recomendações do fabricante, colocar apenas nas paredes laterais do provisório, não põe na face incisal ou oclusal, posiciona a peça e fica segurando. Remove os excessos com sonda e fio dental. Muito cuidado para não ficar resíduo de cimento dentro do sulco gengival. Sempre importante ler a bula para ver qual a recomendação do fabricante, do tempo de uso e o tipo de manipulação. Então, normalmente a gente usa como cimento temporário cimentos à base de hidróxido de cálcio, tá? Hidro-C, de cal, Life, de cal. Essas são as marcas comerciais. É uma pasta base, uma catalisadora, você mistura, é rapidinho, 10, 15 segundos, ela já toma presa. E os cimentos que são específicos, como temporários, são os à base de óxido de zinco. Então pode ser o Relax Temp da Care, da 3M, o Temp Bond da Care, o Temp 100 da Coltane, Prove, Final, e assim tem uma infinidade. E tem uma marca que é da Voco, que é o Provicol, que é uma mistura das duas. Ele tem tanto hidróxido de cálcio quanto óxido de zinco. Dente vitalizado, deem preferência para usar o hidróxido de cálcio, tá? Porque as ações sobre a polpa do hidróxido de cálcio são melhores do que o óxido de zinco. Dente desvitalizado, é melhor usar o óxido de zinco. Ele te dá mais tempo de trabalho e ele é mais fácil de limpar a provisória quando você remove. Provicol é muito bom também, ele utiliza um tempo de trabalho bom para trabalhar, é um pouco mais longo do que os cimentos de óxido de zinco. Todos com resultados bons, excelentes. Então tá aqui as marcas algumas marcas, né, de hidróxido de cálcio em cimento, que é o mesmo que a gente usa em dentística para fazer proteção pulpar. Tá? Então o Hidro-C da Dentsply é muito bom, um bom custo-benefício. Tem esse Life da Care que é muito bom. O Indical é o que temos aí na faculdade, né, o que a faculdade fornecia, é um tempo de trabalho um pouco mais longo, serve também, a gente usou ele muito já aí na faculdade. E os óxidos de zinco, né? Então tá ali o da 3M, o Relax Temp, o Prove da Dentsply, o Temp 100 da Coltane, o Temp Bond da Care. Melhor custo-benefício hoje, o que eu uso, o Temp Bond da Care, tá? Tá na faixa de R$150 o conjuntinho, dura bastante, dá para cimentar bastante provisória, mais ou menos o mesmo nível do Relax Temp da 3M, que é o padrão ouro. Só que o da 3M está na faixa dos R$500, ele é 3, 4 vezes mais caro do que o da Care. Outra observação, vocês vejam ali, Relax Temp NE, o Temp 100 Coltane NE, Temp Bond NE. O que quer dizer o NE? É não eugenol. Tá? Então eu leio na embalagem lá do Relax Temp, ó, temporário, cement, zinc, óxido, não eugenol. O que é o não eugenol? Ele não tem eugenol na sua composição. O eugenol, ele atrapalha a presa, tanto da resina composta quanto da resina acrílica. Então, por isso que foi removido o eugenol desse cimento. Se você olhar o Prove não tem o NE, então esse Prove ainda tem eugenol em sua composição. Hoje a grande maioria desses cimentos temporários são sem eugenol, são todos NE, pode usar tranquilamente. E o Provicol, que é uma mistura dos dois, ele tem tanto hidróxido de cálcio quanto óxido de zinco na composição. Um cimento excelente também, fabricado pela Voco. Aqui um casinho clínico para vocês verem, uma remoção de uma coroa e confecção da provisória. Como a coroa apresentava boas condições anatômicas, foi feita a moldagem prévia. Acho que pulou os slides aqui. Aí colocou em posição, removeu, faz o acabamento e o polimento, testa, reembasa, faz ajuste, faz cimentação. Então deixa eu voltar lá para o slide inicial. Aqui é a provisória. Vocês observam que ele ficou praticamente da mesma anatomia do dente inicial. Então, quando nós temos uma coroa em boas condições, essa técnica da moldagem prévia é muito bem-vinda. Aqui são várias provisórias, todas individuais, né? Então, aqui você molda, pode mandar para o laboratório, vem as próteses prontas, você faz o ajuste. Você ganha muito nisso aqui, ó, em termos de qualidade, em termos de estética e também em termos de tempo de adaptação dessas provisórias. Só que como dificilmente nós vamos fazer aí 6, 8, 10 preparos numa sessão, você vai fazendo 1, 2, você vai colocando uma provisória imediata. Então você usa aquela provisória da técnica direta. Depois que todos os preparos estão prontos, aí sim você molda
para fazer essas provisórias de forma indireta. Porque dá para fazer direta definitiva? Dá, mas por uma questão de previsibilidade. Quando você pega um caso desse tamanho, é melhor você fazer um jogo de provisória antes da definitiva. Para fazer o acabamento e polimento, você pode usar aquelas escovinhas que a gente chama de Scotch-Brite, que vem no kit. Cuidado com aquela mais escura, que ela é muito abrasiva. E as escovinhas de polimento. Quem tiver o torninho, no motorzinho para fazer polimento no consultório, melhor ainda, mas não é a realidade de todo mundo. A gente faz esse acabamento e polimento com uma peça reta. Então, primeiro a Scotch-Brite, depois as borrachas. Normalmente a cinza, a verde, a amarela e a rosa para dar brilho. Essas borrachas também são abrasivas, tem que usar com cuidado para não deformar a provisória. Aí faz o polimento com aquela rodinha de feltro, aquela rodinha mais felpuda ou a de pelo de cabra, para daí fazer a cimentação. Que mais um casinho feito na clínica da Uniuv, usando a provisória do dente de estoque, nesse incisivo inferior. Então foi pego o dentinho, desgastando, abrindo espaço para fazer a provisória. Assim que recortou, que ela ficou numa posição favorável, observe no slide superior por lingual, que sobra espaço entre o núcleo metálico e o dentinho de estoque. Manipulou seu acrílico, ali usou o Dencor. A hora que ele começa a perder o brilho, então lá bem brilhante, fase arenosa, quando ele entra na fase plástica, fibrilar para plástica, já perde o brilho, preenche no dente, leva em posição como se fosse uma técnica da bolinha, aguarda a presa, faz o acabamento com as brocas Maxi-Cut, polimento com as pontas de borracha, então sequência verde, amarela e tem ainda mais abrasiva que a cinza, tá? A cinza é a verde, a amarela e a rosa são para dar brilho. E daí faz a cimentação. Essa provisória é feita pela Bárbara na clínica da Uniuv. E aqui mais um casinho, esse aqui é caso meu do consultório, o paciente usava PPR superior e tinha algumas coroas em situação ruim nos incisivos e no canino. Nós optamos por fazer 2 pontes fixas superiores e 5 elementos cada uma. Então, para chegar nesse resultado, que óbvio que isso é uma técnica indireta. Então, a gente foi feito os preparos colocando provisórias imediata, a hora que terminou todos os preparos, moldou e foi para o laboratório, chegou nesse resultado, uma ponte fixa do 15 ao 11 e a outra do 21 ao 25. Tá? Então, são 10 elementos aqui, todos em acrílico, dando um resultado favorável. Aqui é vista por oclusal das 2 pontes, né? Então, são os incisivos laterais e um premolar de cada lado, são pônticos, o resto são dentes pilares. Então, pessoal, a questão das provisórias, assim, nós vamos sair aqui da Uniuv sabendo fazer provisórias, é uma questão de treino. Vocês já fizeram no laboratório e agora é questão de colocar em prática nas clínicas. Valeu, gente. Daqui um pouco eu volto com a aula de registro oclusal montagem de articulador. Até mais.